Olá, entramos na nossa segunda semana de nosso devocional de 40 dias de jejum e oração. E o tema dessa semana é Princípios da Justiça de Deus. E nós vamos abrir a Bíblia agora no livro de Romanos, no capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 21 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício pela propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando nós somos convencidos de nosso estado pecaminoso e nos convertemos a Jesus Cristo, recebemos a justificação dos nossos pecados pelos feitos de Jesus, demonstrando nossa submissão a Ele pelo batismo e, além disso, pelo batismo do Espírito Santo. Recebemos revestimentos de poder para testemunhar e adquirirmos a condição de viver em novidade de vida, em conformidade com os valores, a justiça do reino de Deus. Uma vez em Cristo, nosso passado se desfaz. Deixamos de ser filhos de Adão e das trevas e nos tornamos agora, por adoção, filhos de Deus, súditos do reino de Deus. E o mais importante, por estarmos em Cristo Jesus, nós somos justificados. Você sabe que o conceito da justificação, para John Stott, justificação é um termo legal ou jurídico extraído da linguagem forense. O contrário de justificação é o quê? Condenação. Os dois são pronunciamentos de um juiz. Dentro de um contexto cristão, eles são os veredictos escatológicos alternativos que Deus, como juiz, poderá anunciar no dia do juízo. Portanto, quando Deus justifica os pecadores hoje, está antecipando o seu próprio julgamento final, trazendo até o presente o que de fato faz parte dos últimos dias. E a gente também vai falar sobre perdão, a gente vai falar sobre justificação. Ao aceitarmos o sacrifício de Cristo, recebemos o perdão dos nossos pecados, tratado do nosso passado. O perdão é um belo presente. Entretanto, apenas perdão sem a justificação, ou seja, seríamos apenas pessoas com pecados perdoados, mas sem condição de desfrutar a totalidade da nossa vida. Alguém apenas perdoado é alguém cuja falta está sempre em evidência. Na justificação, o benefício é maior, pois representa a nossa aceitação como filhos de Deus. É Deus nos dizendo que, apesar dos nossos pecados, Ele ainda tem algo para nós que é digno de uma pessoa sem pecado, de um verdadeiro filho. E é por essa razão que a justificação tem uma conotação positiva. Somente os justificados têm condições de aplicar essa justiça de Deus em todas as áreas
da vida. Deus age por princípios e os seus princípios são justos. E um dos grandes problemas é que temos propensão a seguir uma lei, mesmo sem entender o princípio da lei. Não trata-se, então, não apenas de uma mera obediência, mas de obediência consciente e coerente com os princípios do reino de Deus. Mais que ser um seguidor de regras, Deus deseja que você seja um promotor de justiça. Então acompanhe os temas dessa semana. Olha, no dia 7, que é hoje, nós vamos falar sobre o princípio da paz. No dia 8, princípio da santidade. No dia 9, nós vamos falar sobre o princípio da liberdade. No dia 10, princípio do amor. No dia 11, princípio da graça e do perdão. Então, nos acompanhe nos nossos devocionais dessa semana. Deus abençoe.